Pois é, os atentados cometidos por terroristas que diziam agir em nome da fé colocaram a religião muçulmana em evidência. O islamismo, religião que mais cresce no mundo, enfrenta há 10 anos o peso de ser associado àqueles fanáticos que atacaram o coração do Ocidente. Ricardo Lessa, é claro que o islamismo não pode ser culpado pela ação dos terroristas e mesmo com toda essa carga de preconceito, é impressionante como o islamismo vem ganhando cada vez mais adeptos, inclusive aqui no Brasil. Maria, e um dos motores desse crescimento é a conversão de jovens aqui em São Paulo. O Jornal das 10 foi conferir o que leva esses jovens do maior país católico do mundo a se aproximar do islamismo. Vamos saber também como os religiosos enfrentam a intolerância. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Algumas vezes eu passei na rua e falaram, ó o Talibã. Você ouve terrorista, você ouve homem-bomba. O islamismo ficou mais evidente e também mais vulnerável ao preconceito depois dos atentados de 11 de setembro. Por desconhecimento, muita gente associou a fé islâmica aos atos de extremistas fanáticos. Eu sou filha de sheik, que é a entidade religiosa. Meu pai é conhecido no Brasil inteiro como um dos maiores sábios muçulmanos no Brasil. E eu falo tranquilo e calma que não é fácil. A gente morou em vários lugares no Brasil devido à profissão do meu pai, e todos os lugares era uma batalha todos os dias. Apesar das dificuldades, o número de adeptos cresceu. A polêmica estimulou a curiosidade das pessoas. Muitos buscaram se informar e acabaram aderindo à religião. Nós tínhamos aí uma conversão de uma pessoa, 2 por mês. Isso se tornou semanalmente ou até diariamente. E eu acredito que isso venha devido à explanação que nós levamos, né, e o entendimento da religião islâmica. Muslim se converteu em fevereiro de 2002. Ele era católico praticante e decidiu estudar o Alcorão. Quando aconteceu 11 de setembro, houve uma explosão de informações. Então, aquilo foi a forma da informação chegar a mim. Eu corri atrás dela, naquele momento ela estava vindo atrás de mim. E ali eu vi realmente que o Islã era aquilo que eu procurava. O islamismo é a religião que mais cresce no mundo, basicamente por causa da taxa de natalidade, que é maior entre os países que praticam essa religião. O próprio Vaticano já reconheceu pela primeira vez na história, lá em 2008, que o número de muçulmanos ultrapassou o de católicos. E aqui no Brasil, esse crescimento é em decorrência principalmente do número de conversões entre jovens de São Paulo. Amin tornou-se muçulmano nos anos 90 e vivia num lugar considerado um dos mais violentos do mundo à época. Para ele foi uma forma de se proteger. Eu morava em Diadema e dentro dessa realidade que estava ao meu redor eu tinha que procurar meios, né, e boas escolhas para tentar sair daquele status quo que estava voltado para a nossa juventude, principalmente a juventude negra que vivencia esses espaços. Ele quer grupo, ele quer amigo. Ele quer alguém que diga para ele, não pode namorar todo mundo, tem que se preservar, colocar limite. Jovem precisa de limite. O jovem, ele meio, às vezes ele não tem um caminho, então ele acaba sentindo a necessidade de um caminho. A pessoa sem religião, ela acaba se perdendo, né, no mundo. A religião é mais a base da pessoa mesmo. Apelo que não fica restrito aos jovens. Daniel foi evangélico durante 22 anos. Chegou a atuar como pastor por 15, mas foi no Islã que encontrou as respostas que buscava. Quando você se torna um estudioso, você vai procurar a fundo as provas do que é e o que não é. E, na verdade, foi mais uma circunstância de querer, de sede, de aprender.